Fala galera, boa noite. Tá iniciando mais um Grace Flow. E o nosso propósito, nosso objetivo é falar da graça, falar de Deus. Mas Deus, ele usa pessoas, então a gente vai conhecer pessoas, a gente vai ter o privilégio de conhecer experiências e ver o que Deus fez na vida delas. E hoje a gente tá com um convidado top. A gente tá com um cara maneiro, o cara é pastor, o cara é músico, o cara é pai. Ah, mano, você tá doido. Não é um músico qualquer, mano. O cara é muito instrumentista, toca tudo muito bem. Hoje a gente vai estar conversando com ele, Thiago Aski. Pastor Thiago. Meu Deus. Como é que você tá, meu brother? Bom demais estar com vocês, hein? Que maravilha. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Wesley é um amigo de longas datas aqui. Tem gente nos bastidores também que é de longas datas aqui. Eu já tô me sentindo à vontade aqui com vocês. Eu tenho certeza que o Wesley aumentou um pouco algumas coisas assim, sabe? Mas amém. Cara, muito pra caramba. Mas bom demais, meu amigo, estar com vocês, viu? E eu tenho certeza que o projeto do Senhor aqui essa noite vai se cumprir. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Maravilha, maravilha. Cara, é um prazer, mano, te receber. É um prazer imenso. E um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Te sigo já tem bastante tempo. A gente conhece já há longas datas, Sim. né? Músico, toca muito bem, desde a época da escola, tocando música, sempre envolvido com música. E, cara, de uns anos pra cá, eu vejo Deus contigo, cara. Tipo, a gente acompanha, tô numa igreja que os pastores, meu pastor é parceiro, então a gente acompanha o que Deus tem feito na sua vida, cara. E hoje a gente vai conhecer a sua história, a gente vai conhecer o que Deus fez, que eu tô falando, que Deus fez na vida desse cara. Você vai compartilhar com a gente o que é isso que foi feito por Deus. E, cara, é um prazer te receber aqui, cara. Amém, meu amigo. Thiago, ele é pastor da Missão Aliança, né? Isso que aí. Fica em Nova Betânia aqui em Santa Bárbara. Santa Bárbara. 5 minutinhos aqui do estúdio. Ah, tá Pertinho. Tá pertinho. Vamos lá, mestre. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre chamado. Porque é uma parada Maravilha. que, mano, é uma parada muito doida. Porque, igual, pô, eu gosto de uma coisa, eu me amarro nisso, mas Deus me chama pra uma outra parada. E aí? A gente vai conversar um pouquinho, mas antes de a gente falar sobre isso, mano, vamos falar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho a sua história, vamos conhecer como que surgiu esse ministério pastoral. Fala pra nós aí um pouquinho de você, mestre. Amém, amém. O ministério pastoral, né, foi um chamado profético de Deus desde a minha adolescência, né? E ele foi se cumprindo no momento certo, né? Tudo foi cooperando, alinhado com a música também. Mas esse ano agora nós vamos para 11 anos de ministério pastoral, eu e minha esposa, né? Ali pastoreando a Igreja Missão Aliança. A gente também tem outros pastores ali conosco, né? A pastora Lucy, que é a minha avó. Eu sou a terceira geração de pastores da minha família. Então, para mim, é um grande privilégio, uma grande responsabilidade continuar essa jornada, né? Aquilo que os meus avós, os meus pais estabeleceram lá, hoje eu tenho o privilégio de continuar essa jornada. Dá uma alegria, uma responsabilidade muito grande, porque, de fato, né, o meu avô partiu para o Senhor, a minha mãe também, e eles partiram dando a vida pela causa, pelo Evangelho. Então, quando eu olho para a trajetória deles, e o Senhor falou muito comigo, Thiago, eu não quero nada menos do que isso, porque o seu avô, a sua mãe, eles foram fiéis até o fim, eles completaram a carreira, eu não espero menos do que isso de você. Então a gente vai debaixo de muito temor, né? Hoje a gente tem a oportunidade de, ali na igreja, pregar para adolescentes, para jovens, para crianças, para casais, para empresários e também para os nossos irmãos da melhor idade, né? Então, hoje ali na igreja tem algumas pessoas que me viram adolescente, assim como a gente teve a nossa adolescência estudando junto, né? E hoje poder pregar, né, para todos os públicos é uma responsabilidade, mas é um privilégio muito grande, né? E esse ano nós vamos aí para 11 anos de ministério pastoral. E tem sido bênção, né? Eu sou casado com a Jane, que também, né, é uma pastora junto comigo, né, minha esposa. Nós temos 2 filhas, Ana Clara e Maria Clara. Ana Clara tem 9 anos e a Maria fez 8, 1 ano e meio de diferença das duas, né? E nós estamos aí nessa jornada. Esse ano nós vamos fazer 14 anos de casados, eu e minha esposa. Parabéns. Né? Então estamos aí nessa jornada, né? Antes do pastoreio, eu já era envolvido com a música na igreja, né? Já fui líder de jovens e até que veio o momento, né, da consagração pastoral em dezembro de 2014, né? E de lá para cá, sim, houve uma mudança, né? Porque aquilo que antes eu me focava diretamente para a área musical, foi onde agora eu comecei a colocar mais um foco na área pastoral, né? O ensino da palavra, a teologia, né? E aí, novas possibilidades e o universo que Deus já tinha preparado vai se descortinando, né, diante dos nossos olhos.
daquilo que ele tem para nós, baseado no chamado, né? Rapaz, incrível, cara. Cara, e Deus, ele é massa, né? Porque às vezes, muitas das vezes, a gente não quer seguir aquilo que os nossos pais, a nossa família, né, deseja que sigamos. Mas quando é uma parada que é chamado, quando é uma coisa que, tipo assim, Deus colocou, meu irmão, é isso. Não Sim. tem, assim, a minha vontade. Eu não quero isso. Eu quero fazer uma outra coisa, né? Que às vezes tem muito disso. A gente vê muito isso em empresa também. Sim. Empresa familiar. O cara, o pai, o vô construiu a empresa, aí o filho, né, assumiu e o neto não quer nada com nada. E acaba, Sim. tipo, migrando ou mudando de... Mas assim, a parada espiritual é diferente, né? Isso que eu acho maneiro, cara. Porque Deus não dá pra gente tentar entender Deus. Mas isso é muito bom, cara. Agora, fala pra mim, Thiago, a música. Eu sei que você é um cara bom de música, você é um bom pianista, bom guitarrista, bom violonista. Mas o cara toca tudo, pai. Você tá... Ele tá aumentando, hein? Tá aumentando. O cara é um americano, né? Mas o americano que é assim, né? Aqui, mas me fala pra mim, quando que surgiu, mano? Mais ou menos em qual idade que surgiu, assim, o seu amor por música e qual foi a sua referência? Então, eu sempre cresci na igreja, né? Eu nunca me desviei, assim, dos caminhos do Senhor. Eu falo que desde a barriga da minha mãe eu já sou da igreja, né? E aí, na minha adolescência... meus pais sempre foram aqueles que chegavam primeiro na igreja e fechavam a igreja. Então, tudo que se tratava de ensaio, área musical, por mais que na época eu não tocava, mas meu ouvido já estava ali atento a tudo, né? Eu participava dos ensaios, os ensaios dos adultos eu estava lá participando. E aí eu brincava quando chegava à noite na hora do culto, quando a igreja começava a cantar, né? O ministério começava a cantar. Aí o adolescente batia no peito, eu já conheço esse louvor, porque participei do ensaio, né? Mas ali eu comecei a ver... me senti atraído pela área musical, o instrumento, né? E ali eu tive até um momento assim de experiência, porque eu tinha amigos nessa fase de adolescência que já estavam começando a tocar. E até então eu ainda não sabia ao certo que eu queria tocar. E quando eu via meus amigos ali já orando pelo violão, pelo teclado, nós vamos aqui apresentar o adolescente tal, que vai fazer parte agora da equipe de louvor. Aí eu me senti um pouco frustrado. Eu falei bem assim, pai, mãe, eu quero tocar algo, mas eu ainda não sei o que é. E eu tô vendo meus amigos, eu quero estar junto também. E meus pais, assim, de forma muito sábia, né? Thiago, espera, Deus tem um projeto para você, né? Descansa, eu tô aqui para te ajudar. Meu pai foi uma das minhas grandes inspirações, né? Ele toca também. E aí, eu me lembro que a minha experiência, que foi um divisor de águas, eu ainda não tocava nada. Mas, quando foi no final de um culto, nós recebemos um pastor de fora. E quando acabou o culto, esse pastor, ele orou por mim. E como eu cresci na igreja, né, desde os 6 anos de idade, o Senhor já me usa com visão. Minha primeira visão que eu tive na igreja foi com 6 anos, num culto de virada de ano. Caramba, cara. E eu cresci muito nesse ambiente, então eu sempre fui muito atraído para essa área profética também. Legal. E aí eu me lembro que quando eu tinha 12 para 13 anos, esse pastor de fora, ele veio e orou por mim. Quando ele orou por mim, eu tive uma visão. Eu estava ajoelhado, ele colocou a mão na minha cabeça. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, a primeira palavra dele já foi mistério, já foi língua estranha. E aí eu já estava ali de olho fechado, os meus pais ali do meu lado e outros irmãos da igreja. E de repente eu via um furacão vindo na minha direção. E eu fiquei preocupado, porque das visões que eu já tinha, né, eu nunca tinha visto algo parecido. E no momento eu fiquei tão impactado, porque o furacão é algo violento, né? E eu abri os olhos naquele momento. E o pastor orando por mim, eu abri os olhos, mas com os olhos abertos eu continuei vendo aquele furacão. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que esse furacão vai fazer? O que vai acontecer? E de repente eu via, ali com 12 para 13 anos, dentro daquele furacão saía notas musicais. Uau. Saía numa velocidade e numa violência. Era arremessado do furacão e vinha para a minha vida. E aquilo ali era arremessado para dentro de mim, igual filme, né? Aí vinha com tudo, vinha com força. Eu via notas musicais sendo arremessadas dentro de mim, teclado, violão, instrumentos sendo arremessado. E eu sei que ali de olho aberto o pastor orando. Eu sei que quando o pastor falou bem assim, nome de Jesus, amém. Aí, foi aquela coisa assim, aquela experiência poderosa, sobrenatural. E naquela mesma semana, eu não sabia nada de música, não tinha nada, nenhuma noção, nunca tinha tocado nenhum instrumento. E naquela mesma semana, o meu tio aparece para mim e fala bem assim, Thiago, eu fiz um negócio e na troca do meu negócio eu ganhei um teclado, eu quero te dar esse teclado, na mesma semana. E aí meu pai foi, na época não tinha YouTube, essa coisa como tem hoje, né? Tecnologia, era a revistinha mesmo. E aí meu pai foi e comprou uma revistinha para mim,
de teclado e colocou na minha mão e falou assim, Thiago, tá aqui, estuda. E aí, de repente, não tem explicação. Aquilo ali começou a entrar dentro de mim, ali a música, eu comecei a estudar, aprender e praticando ali no teclado. E aí depois foi uma jornada, né? Meu pai tocava violão e aí eu tive um grande desafio, porque aquilo que eu fui aprendendo no teclado ali, estudando, meu pai falou bem assim, Thiago, as cordas do violão é nota tal, 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 tal e tal. E aí, na época, Deus começou a me dar uma habilidade daquilo que eu fazia no teclado, eu comecei a fazer no violão, sem fazer aula. Cara. Aí eu falei bem assim, pai, se no teclado é assim, no violão é assim, o dó, o ré, o sol. Aí ele falou, quem te ensinou isso? Eu falei, não sei, eu fui contando aqui, ele é assim mesmo. E a partir dali ele começou a me ensinar, né? E depois, no decorrer da trajetória, eu tive a oportunidade de fazer FAMES também, me aperfeiçoar na música. Legal. Foi uma jornada ali, né? Depois fiz aula de piano também, né? Para aprender postura de piano, aquela coisa toda. E aí foi uma jornada assim. E no decorrer dessa jornada, em 2002, o Senhor me deu uma primeira composição. Eu tenho 17 composições 17 também. 17 músicas. 17 Uau. músicas que o Senhor deu. Algumas a gente já cantou na igreja, às vezes canta também, né? Legal. Então, foi toda uma experiência naquele período, né? Envolvido na área musical, assim, diretamente, que foi muito bom, assim, né? Hoje eu continuo atuando, só que mais na área pastoral. Quando precisa de algum socorro lá, a gente tá lá para... hoje o fulano não vai poder vir, né? Ajuda aqui, pastor, você ajuda? Eu falei, ajudo. Mas, assim, a música, ela não sai de mim, né? Porque foi algo que o Senhor marcou a minha vida nessa área musical aí, né? Aí, no decorrer da trajetória, eu tive a oportunidade de tocar com uma banda só de pessoas, assim, músicos profissionais mesmo. Aquilo ali me deu uma esticada musical muito grande. Em meados de 2009 a 2012, tivemos a oportunidade de gravar CD. Aí, na época de gravar CD, foi em estúdio, metrônomo, aquela experiência de gravar em estúdio, né? Aquela coisa toda aquela parte técnica. Aí nós gravamos, eu gravei teclado, gravei violão também para a banda. E naquele momento, assim, Deus abençoou tanto que a banda, as músicas tocaram em rádio, a gente foi em rádio dar entrevista. Que legal, cara. Tocamos, a gente tinha uma jornada aí por uns 2 anos, a gente tocava uma média de 3 a 4 vezes por semana, direto, tocando, assim. Foi uma experiência, assim, muito forte, assim, de repertório, de sentir um ambiente, né? E como eu era o mais novo da banda, e os caras tudo fera, aquilo ali me ajudou muito, assim, um ambiente, né, me fez crescer muito na percepção musical também, e foi um tempo muito, muito abençoado. E hoje, 10 anos depois, né, 13 anos depois, esses amigos ali da parte da banda, alguns hoje são pastores. Que legal. Também que estão aí dirigindo igrejas, né, vivendo tudo isso. Então foi um tempo muito bom, que eu sou muito grato ao Senhor, assim, de aprendizado, né. Tivemos a oportunidade na época de tocar no Álvares Cabral, que era o sonho de todo mundo, né. Nossa, Nós tocamos lá para mais de Álvares. 4.000 pessoas. Naquela época era o ginásio, né, quando falava de tocar no Nossa. Álvares. Aí nós tocamos no Álvares também, tocamos em outro estado. Foi uma jornada, assim, muito boa, de crescimento muito bom. Foi uma experiência poderosa, assim, né. E é isso aí. Cara, sensacional, sensacional. Cara, essa experiência, essa visão do furado, né, cara, que coisa forte, cara, que legal. E você vê que isso é um dom mesmo que Deus estava te dando ali naquele momento, cara. Que louco. Sim. Cara, eu acho isso muito maneiro, muito maneiro. Eu já, tipo assim, eu já não tenho dom, cara. Eu já meio que me esforcei pra conseguir alguma coisa e pra tocar, né? Eu comecei também na adolescência a tocar instrumento, violão, comecei no violão. E me limitei em guitarra, né, algumas coisas bem base mesmo, e baixo, coisa base. Mas hoje o meu instrumento de conforto é o violão. É o violão. Mas, cara, tipo assim, você vê que a diferença, que quando eu aprendi a tocar violão também, eu comecei junto com um amigo. E a gente via quando o cara tinha dom, o cara tinha uma facilidade, cara, de pegar os acordes. Enquanto eu tava aprendendo a fazer os 3, dó, mi menor e ré, pra tocar nos galhos secos, Sim, o cara já tava tocando já, tipo, umas 4, 5 músicas, já fazendo arranjos com notas e solos. Eu falei, que isso, cara? E a gente começou junto. Aí você vê, cara, que Deus, quando ele dá o dom, né, cara, é uma coisa que é inexplicável. Sim. Né? Que tem a questão do esforço também, a gente estuda e tal, mas quando é dom é uma parada diferente, você consegue, você tem aquela, você não sei explicar isso, mano, é uma parada muito massa, cara. É muito poderoso. E tanto a parte musical, né, e a parte pastoral foi algo muito forte, foi profético também, né, tudo que eu tô vivendo hoje, né, no sentido ministerial, foram palavras que Deus falou comigo e que Deus usou pessoas, né, para poder direcionar para minha vida, né.
sempre com o apoio dos meus pais também, né? Legal. Ali de forma profética, carinho, né? Sempre apontando para o caminho correto. Mas, assim, eu entendo que tudo que hoje eu tenho vivido, né? Como pastor, como família, né? Essa parte ministerial, é tudo uma construção de palavras que o Senhor já havia declarado lá atrás, né? Então, quando a gente vai pisando nesses lugares que são promessas que o Senhor falou, e você fala assim, uau, hoje eu estou vivendo o que Deus falou há 3 anos atrás. Hoje eu estou vivendo o que Deus falou há 5 anos atrás. Então, aquilo ali traz uma convicção em você, né? E isso faz você estar mais focado ainda naquilo que Deus tem para nós, né? Para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, mas eu penso assim, meu amigo, que tudo começa com a nossa identidade, né? Então, o primeiro ponto, né? Quando a gente descobre quem a gente é em Cristo, agora a gente tem o quê? A gente tem alegria, a gente tem prazer, a gente vai para a igreja com alegria, porque a gente sabe quem a gente sabe da nossa identidade. Há um prazer a gente estar em comunhão com os irmãos, na igreja a gente está aqui em comunhão, porque a gente está por um princípio, por um projeto muito maior que é além da gente aqui, desse estúdio, porque aqui o nome do Senhor está sendo glorificado, vai alcançar, vai impactar outras pessoas, né? Então, a gente tem prazer em contribuir, em ajudar, porque a gente sabe que tudo isso é princípio, comunhão, a gente está junto, viver esse momento, contribuir, e são princípios. Se a gente está em Cristo, né, é um prazer a gente viver e praticar tudo isso, porque isso não se torna um peso. Tem que fazer isso. Quando a gente entende quem nós somos e para quem nós estamos fazendo, e o nome de quem está sendo glorificado, então isso não se torna um peso. É desafiador, tem projetos que Deus tem para nós? Tem, mas quando Deus fala, é porque Ele já está vendo lá na frente, aquilo que a gente nem está imaginando ainda, Ele já está enxergando. Quando a gente se posiciona, Deus não quer que seja um fardo, meu Deus, servir ao Senhor é tão difícil. Não, servir ao Senhor é um privilégio, porque eu não estaria aqui se não fosse Ele. Né? Eu não teria a família que eu tenho hoje, o ministério que eu tenho hoje, eu tenho muito que crescer, que aprender, mas a Bíblia diz, né, que a gente tem que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Se a gente fez algo para falar que foi no nosso próprio mérito, na nossa força, então a gente está desconsiderando o projeto de Deus nas nossas vidas, né? Tem o nosso esforço pessoal, mas se a gente viver o nosso destino profético, a gente sabe que nós somos em Cristo, e em Cristo nós temos uma identidade, e por termos identidade a gente ouve a voz do Pai, e o Pai tem o quê? Destino. O Pai tem planos de paz, um futuro e de esperança para nós. Então acho que o maior privilégio do ser humano, quando a gente conhece o Senhor, é viver os planos que Ele tem para nós. É o que você falou. Não aquilo que, às vezes, os pais querem imputar ou aquilo que a gente quer fazer. A primeira coisa é, Senhor, o que o Senhor tem para mim? De que forma que a minha vida pode cooperar com o plano divino do Senhor aqui na Terra? Porque Deus nos coloca em lugares, em ambientes, nos conecta com pessoas, porque há um propósito, né? Então, quando a gente entende isso, né? Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, os sonhos de Deus, Wesley, são incomparáveis, são infinitamente maiores, melhores do que aquilo que a gente está pensando ou imaginando, né? Então, há uma alegria de a gente viver um projeto de Deus, um sonho de Deus, como eu falei bem assim, você está vivendo hoje o que você creu ontem, o que você tomou posse ontem, uma palavra de Deus ontem que foi liberada sobre a tua vida, você está vivendo hoje é porque você teve que crer. Aquilo que a gente está recebendo aqui hoje, aquilo que Deus está falando com a gente aqui hoje, o pessoal que está ouvindo, as sementes, as palavras que Deus está liberando aqui, as pessoas vão ver o cumprimento ali na frente, amanhã, no outro dia. Deus falou comigo certa vez, bem assim, Thiago, quando você está em comunhão comigo, né, intimidade, aqui tem uma pérola aqui. A gente fala muito de chamado, né? Se a gente for pegar a luz da palavra, o que acontece? A gente tem chamado, vocação e propósito. Então, Deus tem um chamado universal para cada um de nós. O primeiro chamado é universal. E esse primeiro chamado universal não se trata daquilo que você faz. Eu sou isso, essa aqui é a minha função, esse daqui é o que Deus me chamou para fazer. Deus chamou todo mundo para um chamado principal, que é nós sermos o quê? Sacerdotes. Sacerdotes é o que? Nós termos intimidade, comunhão com o Senhor, né? E quando a gente fala sacerdote, não está limitado só o homem ser um sacerdote. Sacerdote é o que? É comunhão com Deus. E quando o véu foi rasgado, nós temos comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus, minha esposa tem, as minhas filhas têm, né? Eu tenho um papel de homem da minha casa, para ser o provedor, para ser o cabeça, mas não sou só eu que tenho a intimidade exclusiva com Deus. Minha esposa tem, então isso é exercer o nosso sacerdócio. Então, o primeiro chamado de Deus para nós é o quê? É estar em comunhão com Ele. Esse é o chamado universal. Esse é o primeiro chamado.
ter intimidade e comunhão com ele. Por quê? Quando nós temos intimidade e comunhão, aí vem o que muitos chamam de chamado, que a gente pode chamar que é o quê? Pode falar que é uma vocação. Quando você está vivendo o seu chamado universal, que é ser um sacerdote, né, de ter comunhão com Deus, aí quando você tem comunhão com Deus, você faz o quê? Comunhão é o quê? É você falar e você ouvir. E aí você começa a ouvir o que Deus tem para você, que tem a ver com o seu propósito, com o seu destino profético, né? Então tudo isso vem o quê? De uma base. Quem eu sou em Cristo, eu sou filho de Deus, eu tenho comunhão com o Senhor, estou exercendo o meu chamado, que é o mesmo chamado seu, o mesmo chamado de cada um que está aqui, o mesmo chamado de você que está aí do outro lado. Comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, Deus vai comunicar verdades espirituais para a gente, que tem a ver com o nosso propósito, que a gente chama também de chamado, né? Então, é daí que eu descobri. Foi daí que eu vivi ciclos na área musical, e agora há 11 anos como pastor, mas se não fosse a identidade, se eu tirasse identidade e tirasse intimidade com Deus, eu não estaria vivendo isso. Porque muitas pessoas às vezes falam bem assim, eu vou pegar carona nos meus pais, na minha família, uma carona é no sentido religioso. Irmão, se a gente não buscar, não vai acontecer. Se a gente não desenvolver esse relacionamento, vamos lá, para quem é casado, um fruto acontece quando se tem relacionamento. Um fruto vem quando se tem intimidade. Então, coisas que Deus tem para mim e para você, elas vão ser desvendadas, elas vão ser geradas aonde? Na intimidade. Uau. Então, se não tiver intimidade, você sempre vai estar perdido. O que Deus tem para mim? Aí Deus vai estar assim, eu estou querendo todo dia falar com você, mas você está ocupado, você está com o pensamento acelerado, você está ansioso, você está com tanta depressão, você está tão preocupado com as coisas, você não tem tempo de estar comigo. Se você não está comigo, você não consegue ouvir minha voz. Então, o primeiro chamado é um chamado universal, que é para a gente ter comunhão com o Senhor. E a partir dessa comunhão, eu vou entendendo aquilo que Deus tem para mim. E nesse ato de entender o nosso propósito, aí Deus nos conecta com ambientes, com pessoas, né? Que isso vai trazendo clareza. Deus vai colocando dons específicos em nossas vidas para a gente afiar o machado, porque tudo que Deus coloca já tem um propósito lá na frente, para uma área específica. Então Deus vai nos conectando com pessoas, com ambientes que vão trazendo tudo isso, né? A gente viver o nosso chamado, o nosso propósito de vida, aquilo que Deus tem para nós, tem portais. E quando a gente entra nesses portais que Deus já tem, aí a gente começa a ver e a experimentar aquilo que Ele já preparou para nós. Tem momentos da nossa jornada que a gente fala assim, Senhor, que maravilha, o que eu estou vivendo? E Deus já dá aquela risadinha e fala bem assim, eu já sabia de tudo, já. Eu só queria que você estivesse posicionado nesse lugar para você experimentar aquilo que eu já tinha preparado para você. Então, muitas vezes a gente desiste em momentos de pressão, de situação. Deus está falando bem assim, nessa situação, nesse problema que estava ali, uma bênção escondida, que estava ali, a minha vontade escondida. Então, a gente tem que ter fé e perseverança. A gente não pode parar. A fé, ela tem uma ação. A fé, ela celebra. A fé, ela não desiste. A fé, ela não retrocede. Então, Deus está procurando pessoas de identidade, pessoas que exercem o chamado e pessoas que têm fé e perseverança. A Bíblia diz, olha que forte isso aqui. A Bíblia diz que não é só através da fé que a gente herda as promessas. Eu tenho fé. É o principal, é muito bom. Fé em Deus, fé na palavra. Só que a Bíblia diz o quê? É com fé e perseverança. Porque se eu tiver fé e não tiver perseverança, eu vou abandonar no meio do caminho as coisas. Eu tenho fé. Então, é com fé e perseverança. Às vezes, quantas coisas que a gente começa? Deus falou isso comigo. Às vezes, eu tinha feito cursos e não tinha terminado. Você falou bem assim, e aí? O que adianta você começar e não terminar? Aí, de 2 anos para cá, eu peguei vários cursos que eu tinha me inscrito, ali até investido para o meu crescimento. E o Senhor falou bem assim aí, fé e perseverança, começa e termina. Começa e termina. Forte demais, cara. Então, fé e perseverança nos faz herdar a promessa, né? Então, na nossa jornada, hoje, o que você está vivendo, o que a gente está vivendo, é porque nós tivemos fé e perseverança para chegar até aqui. Mas daqui para frente, Deus tem coisas maiores, tem muito mais de Deus. E Deus quer o quê? Que a gente mantenha essa fé e essa perseverança, né? Por isso que é uma maravilha, não tem nada que se compara a viver os planos de Deus, né? Os planos de Deus têm a ver com o propósito de Deus para nós, né? Se a gente fica feliz, imagine Deus, olhando para nós e falando assim, meu filho, você está vivendo exatamente aquilo que eu planejei para a sua vida, né? Eu já tô pregando já, irmão. Vai falando aí. Não, mano, rapaz, eu tô aprendendo aqui, cara. Eu tô pegando as chaves, tá? Ó, você que tá escutando aí, pega essas chaves, cara, que vai mudar a sua vida, mudar a sua história. Igual essa questão que você falou, cara, eu achei muito bacana. A comunhão com o Pai.
esse papel de sacerdócio. Às vezes, cara, igual você falou, nosso dia é tão corrido, é trabalho, é não sei o quê, é por rede social, a gente acaba parando, perdendo, no caso, né, esse tempo, deixando de ter esse tempo com o pai, de ter comunhão. Sim. Às vezes ele quer falar com você, às vezes a gente tá tentando ajudar Deus, né, falando, não, eu acho que o melhor pra mim vai ser esse caminho aqui. Mas, pô, igual, se a gente não parar, não sentar, não orar, não meditar, como é que a gente vai ouvir Deus? Sim. E você falou isso, cara. Cara, isso é fantástico, mano. Isso, tipo assim, eu falo porque, pô, tenho muitos amigos cristãos, falo por mim mesmo. A gente deixa de receber algo que Deus tem porque a gente não para pra ouvi-lo. A gente tá querendo, até tipo, quando eu vou fazer aquela oração rapidinho, falo e não tenho aquela escutativa com o próprio Deus. Sim. Cara, a gente trabalha com vendas, a gente sempre ouve isso, gente, ó, vocês têm que trabalhar escutativa, rapport, não sei o quê, escutativa com o cliente. Mas a gente, você falando isso, olha só como é que abriu minha mente, cara, como é que essa parada como é que tá sendo forte. Cara, como é que eu não tenho escutativa com o meu Deus, cara, com o meu pai? Sim. Mano, isso é muito doido, cara. E olha só que forte, assim, num desses momentos de intimidade com Deus, Deus falou assim comigo, né? Tiago, a palavra, ela tem 3 finalidades, né? Não é que essa é a ideia fechada, né? Foi algo que Deus falou comigo. O Senhor falou bem assim, quando você está em comunhão comigo, eu te dou uma palavra, você recebe uma palavra, né? Que são os tesouros escondidos. Você recebe a minha palavra, uma revelação que vem exclusiva do meu coração para você. Algo que eu tenho para você. Mas, essa mesma palavra, eu vou liberar para você comunicar para sua esposa, para suas filhas. Essa mesma palavra, você vai comunicar também, vai ter momentos que você vai comunicar para a igreja. E essa mesma palavra que eu gero dentro de você, é uma palavra que vai edificar o reino. Ou seja, primeiro eu coloco dentro de você, essa palavra vai edificar a sua família, essa palavra vai edificar a igreja onde você faz parte, mas essa mesma palavra como uma semente, eu vou preparar ambientes, né? Cenários para que essa palavra seja liberada. Aí é onde já entra o reino, aquilo que Deus quer fazer, além da minha família, além da igreja onde eu pastoreio, né? E nessa dinâmica o Senhor falou comigo uma vez, o Senhor me deu uma palavra, né? Uma palavra para pregar ali em oração, em comunhão. O Senhor foi me dando a palavra, eu fui registrando ali. E o Senhor falou comigo bem assim, da mesma forma que eu ouvi a direção da palavra, o Senhor falou bem assim, Tiago, eu vou preparar para você 4 ambientes. Porque essa palavra que eu estou te dando é uma palavra, é uma semente para ser liberada para o reino, para edificar outros ministérios. Eu falei, amém. E eu nunca fui aquele cara assim de correr atrás de oportunidade, de convite, eu corro atrás do Senhor. Eu vou atrás do Senhor, né? Esse é o meu objetivo, né? Nunca cheguei para nenhum pastor amigo, ei, me leva lá na sua igreja para me pregar, eu tô com a agenda aberta aí, tá? Nunca fiz isso, porque quando Deus falou bem assim, Tiago, eu vou preparar 4 lugares, que você vai liberar essa palavra. Eu falei, amém, descansei, não fiquei, fulano, ó, Deus me deu uma palavra aqui, não. Se o Senhor falou, tipo assim, eu não pedi nada disso, né? Mas Deus está me dando privilégio, então se o Senhor está falando, Ele vai criar um ambiente, né? Quando Deus fala, Ele cria. No universo espiritual já está pronto, né? Então, o que eu tenho que fazer? Perseverar. E aí, em 2 semanas, no intervalo de 2 semanas, aí um pastor amigo me liga, Tiago, aí como é que você está? Rapaz, você pode trazer uma palavra aqui na igreja? Falei, posso, o tema é livre. Falei, aí o Espírito Santo, é a palavra que eu te dei. Aí 2 dias depois, outro pastor, Tiago, rapaz, você vem aqui na nossa igreja para você trazer uma palavra? Venho. Em 2 semanas, 1 semana e meia, 4 pessoas me ligaram. O Senhor falou bem assim, não falei que eu ia preparar 4 ambientes para você liberar essa palavra? E aí você já sabe o que você vai pregar, né? Eu falei, sei. Uau. E aí dá aquela adrenalina espiritual, quando você pisa nesses lugares, você fala bem assim, uau, isso aqui não é uma agenda, isso aqui é uma missão. O Senhor colocou uma palavra dentro do meu coração e o Senhor está me dando o privilégio, a responsabilidade de ministrar essa palavra num outro lugar, fora, né, da igreja onde eu pastoreio. Então isso é muito bom porque a palavra do Senhor se cumpriu, né? Certa vez eu fui pregar em Aracruz, pela primeira vez, fui pregar em Aracruz, e aí eu levei o kit aleluia comigo. O kit aleluia é uns 3 irmãos que vai comigo, sabe? E aí a gente já vai no carro orando já. E aí quando nós estávamos entrando em Aracruz, Wesley, quando a gente estava entrando em Aracruz, nós já começamos ali dentro do carro orar, né, pela cidade de Aracruz, né, para que tudo aquilo que Deus tinha para estabelecer naquela cidade ali, através daquela noite, através da palavra que seria liberada, né, não tem a ver com a gente, é com a palavra que Deus coloca para a gente liberar, né, e
Quem convence é o Espírito Santo, quem faz é o Espírito Santo. Deus quer que a gente esteja disponível, né? Uau. E por muitas vezes nessa dinâmica de chamado eu corri, tá? Corri, tentei passar a bola, tentei fugir, tentei me esconder, tentei fugir, tentei passar para outro. Eu achava que eu não estava totalmente preparado e o Senhor me empurrou. Tem muitas coisas que o Senhor teve que me empurrar, porque se fosse por mim eu não teria feito. E eu senti Deus me empurrando. Mas nessa vez, quando a gente foi lá em Aracruz, cara, no caminho, quando a gente entrou na cidade assim, Deus tomou o irmão que estava com a gente dentro do carro e falou bem assim: Thiago, hoje por vir em Aracruz, Deus está abrindo o norte para você. Eu, amém, glória a Deus. Tipo assim, não foi eu que orei, não foi eu que falei, Senhor, E aí, ele falou, aí Deus usou esse irmão e falou bem assim: Deus está abrindo o norte para você. Eu falei, glória a Deus. Aí chegamos na igreja, pregamos em menos de uma semana, para ser mais exato, 2 dias depois, Wesley. Um pastor, amigo, que ele tem uma das maiores igrejas do norte do estado, uma igreja que cabe mais de 3 mil pessoas, ele me ligou. Uau. E falou bem assim: Thiago, você pode vir aqui trazer uma palavra? Aí, rapaz, eu já arrepiei na hora. A igreja dele era no norte, foi num lugar que eu já tinha ido lá, né, mas nunca fui para pregar. Ele falou bem assim: e você vai vir aqui e você vai no pastor de Nova Venécia também para você ministrar. Um dia aqui, outro dia na outra igreja. Tá? E você vai vir trazer uma palavra especial sobre a cidade de Boa Esperança. A cidade de Boa Esperança é uma cidade de 13 mil habitantes e 10% da população é membro dessa igreja. Caramba! Você vai nessa cidade, você vê um avivamento. Você vê, na hora do culto, meu amigo, você vê mais de 1.000 pessoas na rua indo para a igreja. Na hora, tipo assim, o culto é 7 horas. Você sai das casas próximas da igreja e você vê uma família aqui, outra família ali, todo mundo indo. Ele falou bem assim: Thiago, no dia que você vai vir aqui pregar, cada dia é um tema específico, você vai profetizar sobre a cidade. Se prepara que nesse dia vai estar as autoridades da cidade aqui. Eu falei, meu Deus! E naquele dia, meu amigo, eu fui debaixo de muito temor, mas sabendo que foi algo que Deus estabeleceu, né? Foi algo que Deus fez. Dá o friozinho na barriga sempre, sempre dá. Tá aqui, dá o friozinho na barriga, mas não tem aquela convicção. Esse caminho não foi eu que abri. Esse caminho foi Deus que abriu. Então, é só eu ser quem eu sou no Senhor e deixar fluir aquilo que Deus já estabeleceu para essa noite, né? Então, é o que eu estou dizendo, né? Quando a gente vive o nosso propósito, né? O chamado que Deus tem para nós, automaticamente o próprio Deus vai abrindo portais, nos conectando com ambientes, com pessoas, e Ele vai fazendo com que as coisas fluam, sem a gente fazer, às vezes, força, né? Para conseguir algo, né? A gente estando no Senhor, Deus vai abrindo esses caminhos aí, né? E uma coisa que eu aprendo muito, lá em 2 Coríntios 5:7 diz assim, ó: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha só, a fé ela não respeita e não entende as coisas naturais. Irmão, para nós a gente pode estar diante de algo muito difícil, impossível. Aí Deus vai olhar para aquilo e vai falar bem assim: você acha que isso aqui é difícil para mim? Você acha que isso aqui é impossível para mim? Então a fé ela não entende as coisas naturais, mas ela enxerga além daquilo que está na superfície. Paulo disse o seguinte, o apóstolo Paulo: vocês têm a mente de Cristo. E a mente de Cristo não está condicionada e nem amarrada nas circunstâncias naturais, mas ela está apontando para novas realidades e circunstâncias. Olha que interessante, a palavra metanoia, a gente fala muito sobre arrependimento, metanoia, só que metanoia não é só o arrependimento em si, a gente mudar a nossa mentalidade, né? A gente mudar a nossa direção para Cristo, mas é uma mudança de mente diária. É onde, na verdade, o metanoia é uma expansão de mente. Olha só, meta é acima de, além de, depois de, e noia é mente ou razão. Então, metanoia seria o quê? Expansão da mente é a capacidade de ver além da superfície e ver um horizonte além das possibilidades. Né? Jesus disse assim, olhe para cima. Jesus falou bem assim, levantai as vossas cabeças. Se você disser a este monte, né, mova-se daqui e vá para lá. Isso tudo é o quê? Um convite para uma expansão de consciência. Imagine Jesus chamar os discípulos para eles verem uma multiplicação de pães e peixes, que eles nunca tinham visto antes. Isso é o quê? É uma metanoia, uma expansão de mente. Em outras palavras, quando vocês andam comigo, vocês vão ver o que vocês nunca viram. Uau. A mente de vocês não vai entender a dinâmica que é andar comigo. Né? Vocês estão acostumados com o natural, mas quem caminha comigo vai provar e vai viver o sobrenatural. Isso é metanoia, essa expansão de mente, né? Para ver Pedro andando sobre as águas, expansão de mente, né? O que ele está vivendo ali, o que Jesus ali fez com que
parte dos discípulos vivesse essa expansão de mente. E o Senhor, ele quer trazer isso pra gente, essa expansão de mente, né? O diabo, ele quer nos cegar, nos enganar, mas Deus, ele tem o quê? Ele quer abrir a nossa mente para entender mais do que um arrependimento. O ponto principal é o arrependimento, mas essa metanoia, ela continua. Deus, ele quer expandir a nossa mente, né? Então, por isso que a mente de Cristo, quando Paulo fala bem assim, que nós temos a mente de Cristo, é o quê? O Senhor quer que a gente enxergue além, ou melhor, ele quer que a gente enxergue aquilo que ele quer nos mostrar, né? Por isso que é importante a gente estar conectado com o Senhor, porque mais essa mente ela vai ganhando forma dentro de nós, né? Os projetos, os planos do Senhor, mais sensibilidade a gente tem para as coisas de Deus, né? Para os ambientes. Então, Romanos 4,17 diz assim, ó, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Uau! Então, uma pessoa de fé, Wesley, é uma pessoa convicta. Uma pessoa de fé, ela não larga a palavra. Isso aqui é forte. Uma pessoa de fé, ela não larga a palavra. Aconteça o que acontecer, mas a gente está firmado na palavra de Deus, né? Independente do que está acontecendo lá de fora, se Deus falou, eu creio. Se Deus falou, eu recebo. Se Deus falou, eu confio até que se manifeste, né? A boca do crente, ela não está ligada com a cabeça. A boca do crente está ligada com o coração. Coração. Quando a gente fala o coração, está ligado ao nosso espírito, né? Porque não se crer com a cabeça, se crer com o coração. Né? E quando você crê com o coração e fala com a sua boca, você vai ver a palavra de Deus se cumprindo e acontecendo na sua vida. Se Deus tem palavra para mim e para você, palavras proféticas, que tem a ver com o nosso destino profético, né? Com a nossa vocação, com o nosso propósito, o que a gente tem que fazer? A gente tem que declarar aquilo que Deus já falou a nosso respeito. A gente tem que declarar as promessas de Deus. E isso vai trazendo vida para dentro de nós, né? Vai ter momentos que a fé não tem como entender. É só você crer. Tem milagre que você não entende, mas vive. Teve momentos que aconteceu na sua vida que você não entendeu. Mas aconteceu que Deus estava ali já determinado a fazer na tua vida, né? Porque nós cremos em um Deus de milagre. Então, eu tenho algo para mim. Deus, ele tem coisas poderosas que ainda vai fazer no nosso meio. Através desse podcast, através da vida de vocês, né, que abriram esse tempo, esse espaço para que o nome do Senhor seja glorificado. E tem declarações que a gente pode fazer, né? Todas as coisas que eu estou precisando já estão disponíveis, né? Tudo aquilo que Deus tem para nós já está disponível. E a gente chamar a existência mesmo. Senhor, eu chamo a existência, cada promessa, cada palavra que o Senhor tem para este lugar, para a vida dos meus irmãos, para você que está vendo aqui, né? Nós estamos chamando a existência o quê? O que o Tiago está falando? Não, irmãos. A gente caminhar no profético não é a gente declarar uma palavra e Deus se virar, não. É a gente ouvir do céu uma palavra e comunicar. É diferente, né? Uau. Então, quando Deus usou profetas para comunicar algo, é porque Deus falou primeiro com eles e eles falaram. Quando o profeta falou bem assim, não vai chover, ele falou por ele mesmo, tipo assim, falei agora, Deus se vira. Não, Deus falou com ele. Uau. Meu filho, avisa aí que eu vou parar, não vai chover, vai vir uma seca aí, para eles entenderem que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, quando o profeta falou, ele falou porque ele ouviu Deus falando. É quando você é guiado pelo Espírito e você comunica algo que Deus quer falar, né? Não é a gente falar da boca para fora. Então, isso tem a ver com fé, né? Chamar a existência todas as coisas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para a igreja, para esse podcast aqui, para o trabalho. No nome de Jesus, é chamar a existência. Senhor, estou levantando hoje eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para os meus negócios, vai prosperar, vou vender bastante, os clientes vão bater na minha porta, eu não vou nem correr atrás não, eu vou começar a receber ligações aqui, e a gente tem essa ousadia. Eu falei isso na igreja certa vez, eu fiz essa declaração, e aí um irmão falou bem assim, pastor, isso foi no culto de domingo, quando chegou na segunda-feira, o irmão me ligou 8 e pouco da manhã, pastor, aquela palavra que o senhor declarou, que os clientes viriam até nós, os clientes começaram a me ligar agora, já estou com o dia fechado já, nem precisei de ligar para ninguém. Mas assim, tem poder quando a gente declara debaixo de uma convicção do Senhor, né? Não é palavra, não é pensamento positivo, não, é você fazer uma declaração com fé, aquilo que Deus está comunicando, né? Então a fé não é um ato que você faz sem Deus, é fé na palavra de Deus. Fé é uma ação, é falar e agir com Deus. Se Deus falou, eu estou me movendo para aquilo que Deus tem para a minha vida, né? Então, é o que eu disse agora há pouco, né? Alguém que vive um milagre amanhã é porque creu hoje. Então, aquilo que a gente vai viver amanhã é porque a gente está crendo hoje. Alguma coisa vai acontecer amanhã porque a gente está crendo agora. Os sonhos de Deus são incomparáveis e não há nada mais gratificante, maravilhoso do que viver um sonho e um projeto que Deus tem para nós. Wesley. Caramba, cara. Você tá doido. E tem uma pergunta forte aqui, tá? Quando a gente fala assim de sonho de Deus, está muito ligado com o chamado.
com propósito, né? Agora tem outro porém. Como saber se o sonho vem de Deus? Uau, isso. Deus tem um sonho para mim, tá? Mas porque o Senhor usou fulano para falar comigo. Mas como saber se o sonho vem de Deus, né? Porque tem isso também, porque às vezes as pessoas estão ali, elas fantasiaram algo na mente que talvez não veio de Deus. Foi algo que a pessoa projetou aqui, né? Como saber se o sonho vem de Deus? Vamos lá. Primeira coisa, todo sonho de Deus não vai fazer a gente ir contra os princípios da palavra. Uau. Todo sonho de Deus não vai te levar para um caminho do erro, para um caminho da descredibilidade, para um caminho de mentira, para um caminho de você não ter tempo com Deus. Todo sonho de Deus, né, vai valer a pena. Mas olha só, Deus nunca vai dar um sonho que vai contra a palavra dele. Então, a Bíblia, ela sempre vai nos guiar em tudo que a gente for fazer. Mas, tá bom, Thiago, mas eu não tenho certeza do sonho. Se a gente não tem certeza sobre um sonho, o que a gente tem que fazer? Conversar com um cristão maduro, com alguém que já está numa caminhada cristã, que pode te ajudar a conversar com um líder, com um pastor. Essa pessoa, ela pode ajudar quem está com dúvida a entender se esse sonho é de Deus. Então, o sonho de Deus, ele está apontando para o nosso destino profético. O sonho de Deus para a sua, para a minha vida, para as nossas vidas, está apontando o quê? Para o plano que ele tem para nós. Uau. Então, às vezes as pessoas reclamam. Isso aqui também é interessante, né? Sobre as injustiças da vida. Ah, pastor, mas por que fulano tem e eu não tenho? Fulano conseguiu, eu não consegui. O fulano venceu porque a condição dele é diferente da minha. Irmãos, cada um tem a desculpa para o problema que está vivendo, né? Todo mundo nasceu com destino profético. Todo mundo nasceu. Todo mundo que está aqui, né, está ouvindo a gente. Cada um tem um destino profético. O destino profético é o quê? É o sonho que Deus tem para mim e para você. Né? É aquilo que você vai desenvolver ao longo da sua vida, que vai ser para o nome do Senhor ser glorificado, e você vai viver o sonho de Deus na tua vida, né? Em Salmos diz assim, olha só que forte: Deus escreveu cada um dos nossos dias quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Em Jeremias diz que Deus fez um plano para cada um de nós. Meu irmão, não tem para onde a gente correr, né? Se a gente entender, um grande autor falou bem assim, o maior desastre da vida, né, não é a pessoa simplesmente morrer, mas é uma pessoa que morreu sem viver o propósito que Deus tinha para ela, né? Então, a gente vê, talvez várias pessoas estão perdidas com essa falta de identidade, né? E se não tem identidade, é difícil de ter clareza no propósito que Deus tem para ela, né? Então, todos nós temos um destino profético. Alguns demoram para descobrir e alguns descobrem mais rápido. Só que aqui está uma vantagem. Eu não sei se você está vendo a gente aí, você já é de alguma igreja. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Alguns demoram a entender, alguns entendem mais rápido. Mas aqui está a vantagem de você crescer dentro da igreja. Quando a gente cresce dentro da igreja, né? Eu falei para você que as experiências que eu tive na minha infância e adolescência foi o quê? No contexto da igreja. Eu tive o apoio dos meus pais em todo o tempo, né? Mas foi no ambiente da igreja onde isso foi ativado na minha vida, né? Foi ali no ambiente da igreja que a área musical começou a tocar na minha vida, porque eu estava ali sem cantar no ensaio, mas eu estando ali no ambiente do ensaio que ele começou a mexer dentro de mim. Foi no ambiente da igreja que eu tive a minha primeira visão com 6 anos de idade. Foi no ambiente da igreja onde eu tive aquela visão, quando o pastor orou por mim, né, do furacão das notas musicais. Foi no ambiente da igreja que eu tive a confirmação do meu chamado pastoral. Foi tudo no ambiente da igreja. Então, gente, toda igreja tem problema. Por que tem problema? Porque tem gente. Tem a igreja perfeita, irmão, aqui na terra, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é perfeita. Mas todo lugar que tem gente, irmãos, nós somos falhos, né? A graça do Senhor nos alcançou, mas nós somos falhos. Então, se a pessoa for para a igreja esperando perfeição de todo mundo, ela vai se decepcionar. A gente até brinca, né? Quando a gente recebe algumas pessoas na igreja, gente, nós não somos perfeitos, talvez em algum momento eu possa te decepcionar, em algum momento você pode falar comigo que eu posso esquecer e você ficar chateado comigo, talvez você pode mandar mensagem lá no Zap, eu ver só no outro dia te responder, não fica chateado comigo não, né? Porque às vezes as pessoas esperam uma perfeição e aí muitas pessoas se frustram, porque as pessoas, em vez de olhar mais para Jesus, estão olhando para as pessoas. Só que olha só, irmãos, na igreja, o problema, né? Com problema ou sem problema, a igreja será sempre o melhor lugar para a gente crescer, para os nossos filhos crescerem. Uau. Por quê? Eles vão crescer e vão receber uma palavra em um ambiente onde as palavras viram decretos. Tem muitas coisas que eu vivi, que estou vivendo hoje, porque foi no ambiente da igreja.
Eu conversei com um jovem, amigo meu que está desviado hoje, e ele apareceu lá na igreja. Aí eu ouvi, ele falou bem assim: Tiago, tô com uma carreira profissional assim, tô vivendo isso, e tô engajado nisso, nesse projeto, em outro projeto, isso, aquilo, outro e tal. Eu ouvi. Aí o Espírito Santo falou bem assim, escutativa: só ouve, Tiago, só ouve. Ouve, balança a cabeça, que bom, glória a Deus. Agora fala com ele da importância da igreja. Aí foi onde Deus me usou para falar. Falei bem assim: que bom, meu amigo. Você tem que crescer, você tem que fazer curso, você tem que se aperfeiçoar mesmo. Só que entenda uma coisa, talvez você está gastando o seu tempo, a sua mente aí fora, com algo que você está planejando para você, que talvez não é o que Deus tem para você. Mas agora no ambiente da igreja, com as pessoas certas, você pode ouvir uma palavra aqui num culto que pode mudar toda a sua vida. Uma palavra vai conectar você com o destino profético que Deus tem para você. Talvez você está correndo lá fora para você levantar uma bandeira que você é bem sucedido, mas se você não estiver fazendo aquilo que é o propósito de Deus para sua vida, o chamado de Deus para você. E quando eu falo chamado de Deus, não está só incluído a você fazer algo dentro da igreja. Tem pessoas que têm um chamado no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é uma das montanhas de influência, né? Então, Deus vai usar muitas pessoas no mercado de trabalho para poder tocar pessoas que um pastor não tocaria. Mas Deus vai colocar pessoas em ambientes específicos, em lugares específicos. Tem pessoas que vão trabalhar dentro de uma televisão, de lugar que está corrompido. Para quê? Para aquela pessoa ser um canal de Deus para resgatar. Uau. Porque talvez um pastor não vai ser o ambiente dele, mas Deus vai colocar pessoas nesses lugares específicos. Para quê? Porque ali a pessoa vai viver o propósito. Então, aí eu falei com ele assim, baseado na igreja, falei assim: meu amigo, é muito bom você se capacitar, você está certo mesmo. Só que, às vezes, o tempo que você está lá fora se capacitando, às vezes um culto, 40 minutos você está aqui, uma palavra que você recebe pode trazer clareza, muda toda a sua vida. E aí, já pensou você gastar 5 anos da sua vida e você falar bem assim: nossa, eu fiz o que Deus não tinha para mim. E aí, aqui a gente entra no ponto, né? Na igreja as pessoas vão receber uma palavra em um ambiente onde palavras viram decretos, porque não é uma palavra do homem, é uma palavra que vem do coração de Deus, a revelação, né? Então, a igreja modela as pessoas, né? Ali você vai ver pessoas que estão vivendo para Deus e não para o mundo, né? Na igreja as pessoas recebem instruções que às vezes os pais não conseguem dar, porque os pais não estão na igreja, e se os pais não estão na igreja, onde que a pessoa vai receber essas instruções? Na igreja. Hoje a gente tem lá na igreja adultos que hoje já são casados, que já têm família, que entraram lá criança. A gente viu lá criança, foi com a balinha que entregava no culto, foi com os presentinhos que entregava, permaneceram, se tornaram jovens, e hoje tem famílias e estão vivendo o destino profético. E os pais não acompanharam, mas eles foram. E tem muitos que quando vão, daqui a pouco está trazendo os pais. Então é importante, né? Porque na igreja a gente recebe essas instruções. E às vezes o pai e a mãe não tem aquela maturidade espiritual para dar. Mas no ambiente da igreja as crianças recebem, os adolescentes, os jovens recebem, né? Mais rapidamente na igreja as pessoas descobrem o seu destino profético, porque você está em um ambiente onde pessoas são usadas por Deus para facilitar essa descoberta, né? Então, no meu contexto, Deus usou pessoas para falar comigo. Deus sempre usou meus pais como grande influência, mas Deus usou pessoas para o quê? Para facilitar e para trazer clareza com aquilo que Deus já tinha para mim. Foi em ambientes da igreja e com pessoas dentro da própria igreja onde eu congrego e também em outras igrejas. Então, olha só que forte. Agora, se não fosse pela igreja, imagine quanto tempo. Talvez não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Se fosse pela minha força, pelo meu mérito, né? Ah, porque eu fiz. Não, Deus está dizendo assim, não é o que você está fazendo, é você entender o que eu tenho para você. E você colocar o foco naquilo que é o correto, né? Então, às vezes eu não estou falando de uma pessoa, no pecado, às vezes a pessoa, né, não se trata de pecado, eu tô fazendo errado. Não, a pessoa só não descobriu o que ela quer. E quando ela não descobre, ela vai tentar de tudo. Mas quando ela tem uma direção, quando ela entende o destino profético, ela vai começar a colocar foco e vai produzir naquilo que Deus tem para ela, né? Vai lá, meu amigo. Vai lá. Incrível, cara. Cara, aí você falou um ponto da igreja e uma mensagem para os pais. Cara, levem seus moleques, seus guris pra igreja, independente da idade. 2 anos, 3 anos, meu filho faz muita bagunça, leve. Isso. Que ali na igreja vai estar já iniciando a sementinha na cabeça deles, vai estar escutando. Porque, cara, olha o que Deus fez na vida do Tiago, né? Através dos pais deles, né? Levando desde cedo. Então, cara, é importante. Às vezes o pai não tem muita paciência. Cara, meu filho não vai deixar eu prestar atenção no culto, vou deixar ele com a avó. Leva. Leva teu moleque pra igreja, é importante ele tá presente, aprendendo, igual você falou. Lá ele vai encontrar uma palavra, lá ele vai ter pessoas
espirituais que vão estar aconselhando e, cara, e estando lá vai mudar a história. O cara vai aprender sobre Cristo. Sim. Cara, isso é incrível, mano. Isso é muito bacana, cara. Posso compartilhar uma que Deus falou comigo hoje de tarde, orando por esse podcast aqui? Deus me entregou uma. Eu falei assim, uau, essa aí, se o Senhor me lembrar na hora, né? O Espírito Santo nos ajuda a lembrar algumas coisas, né? E o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Eu não vi que isso aqui é anotado. Hoje à tarde, quando eu estava orando por esse momento, né? Dentro dessa intimidade que a gente está falando, que é o nosso chamado universal, né? De estar com o Senhor, para ouvir a voz dele e ter clareza, né? No propósito que ele tem para nós. O que acontece? Quando nós estamos dedicando o nosso tempo ao Senhor, né, intimidade, né, criando raízes, o que está acontecendo? Nós estamos construindo a nossa vida debaixo de um fundamento, Cristo. Ele é a nossa base, ele é o nosso fundamento. Então, o que acontece? O que a gente está vivendo hoje é porque teve um fundamento. E o fundamento não é bonito numa construção. O fundamento não é algo que você fala, nossa, que coluna bonita, que coluna maravilhosa. Irmão, o que fascina nos nossos olhos é o acabamento. Quando a obra está pronta, nossa, ó, tudo aqui emassado, bonitinho, ar-condicionado, olha a tecnologia aqui, as câmeras top aqui, a produção, isso aqui é bonito. Mas o fundamento a gente não está vendo aqui. O fundamento está escondido. Mas teve que cavar buraco aqui para levantar toda essa estrutura. Então, a nossa vida ela tem que estar fundamentada em Cristo. Uau. Agora, hoje que nós estamos vivendo, nós estamos desenvolvendo o quê? Crescendo em Cristo, conhecendo mais a Cristo. Vamos lá. Passado, Cristo é o nosso fundamento. Nos fez chegar até aqui. Presente, Cristo está conosco. Aqui, agora. Eu estou com você todos os dias da sua vida. Né? E quando a gente olha para o nosso futuro, Cristo já está lá falando bem assim, pode vir, que eu já estou aqui já. O que você vai viver, eu já estou aqui. Uau. A Bíblia diz, né? Deus, ele sabe o fim no começo. O mesmo Deus que foi o fundamento e que é o fundamento das nossas vidas, nos trouxe até aqui. E o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, já está lá na frente olhando para nós. Meu filho, eu já abri o caminho, já preparei, você pode vir. Uau. Deus, quando Deus fala conosco, olha, isso aqui é forte também. Quando Deus fala com a gente, o Wesley, é porque ele já foi lá no futuro, tá voltando de lá e tá trazendo uma palavra para nos levar até lá. Então, vamos lá, para a gente não desistir. Muitas pessoas olham para trás e pensam em desistir, mas se a gente está fundamentado em Cristo, essa veio hoje, agora de tarde. Se a gente está fundamentado em Cristo, quando a gente olhar para trás, olhar para as nossas bases, quem que a gente vai ver? Cristo, a nossa base, o nosso fundamento. Uau! Se a gente olhar hoje o Senhor está o quê? De mãos dadas com a gente. Vem cá, nessa jornada eu estou com você. Sou eu que abro os caminhos, sou eu que desfaço, sou eu que quebro todas as portas contrárias aí. Eu estou de mão dada com você. Uau. Olha a trajetória aí, olha os meus passos do seu lado. E quando a gente olha para o futuro, Jesus já está lá esperando a gente, pode vir. Já preparei o caminho, estou te fazendo chegar até aqui, onde eu já estou. Então, incrível, cara. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Ele é a nossa base, ele é o nosso presente e o nosso futuro, até o porvir, até nós termos um encontro grandioso com o Senhor, né? Então, quando a gente entende isso, essa base, a gente vai olhar para trás, a gente não vai desistir, porque quando a gente olhar para trás, já tem uma base, um fundamento, Cristo. Se a gente olhar para trás, aí Cristo, e aí, você tá me vendo aqui, né? Se a gente olhar para frente assim, né? Tô aqui também do seu lado. Se a gente olhar para o futuro, Deus tá... Como se fosse assim, você não tem para onde correr, você não tem para onde escapar do meu olhar, você não tem para onde se esconder, porque se sua vida está fundamentada em mim, Uau. o meu nome vai ser glorificado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim. Cara, uma coisa, e igual até falei no início, às vezes a gente tenta ajudar Deus, a gente tenta fazer alguma coisa baseado no nosso propósito, tá achando, cara, isso vai ser bom pra mim, isso vai ser bom pra minha família. E quando não dá certo, a gente se decepciona com Deus. Mas isso porque não praticamos a escuta ativa, a gente não escutou qual é o propósito de Deus lá no quarto. Pra gente, pra galera que tá ouvindo que não é cristã, Deus, ele fala, tá? Sim. Deus, ele fala com a gente, mas a gente tem que estar apto a escutá-lo. Tipo, num ambiente entre você e ele, né? Cada um tem o seu modo de fazer o seu devocional, tá? Mas a gente tem que escutar a Deus e ele fala o tempo todo. Às vezes a gente, eu vou fazer esse curso de, sei lá, de arquitetura, porque eu acho que o meu projeto, meu futuro vai ser isso. Mas às vezes não, cara. Às vezes Deus quer sei lá, que você seja sei lá, um gestor comercial ou trabalhando com vendas ali onde você vai abordar vários clientes e vai estar falando do amor de Deus.
Às vezes, né? Às vezes a Sim. gente tenta criar. Até os pais, tá? Isso vem dos pais também. Ah, eu queria que meu filho fosse médico, eu queria que meu filho fosse engenheiro. Aí a criança cresce com aquilo, eu queria que meu filho fosse advogado. Faz direito, e depois, quando conclui o curso, fala, pô, isso não é minha praia. Então, de boa, perdeu um tempo ali. Sim. Esse tempo podia ter sido ganho se a gente, de repente, tivesse ouvido, escutado a voz de Deus ali, né? Igual você Sim. falou, a importância de estar na igreja. Que lá você vai ter os líderes espirituais que vão estar conectados com o Pai. Vai estar, tipo, te orientando. Sim. Não tô falando que você não tem que fazer faculdade. A gente tá falando aqui de questão de chamado, tipo assim, do seu futuro. Às vezes você acha que é isso. Que acontece muito, cara, quando a gente termina o ensino médio. Ah, eu quero fazer administração, quero fazer contabilidade, quero fazer engenharia, quero fazer... Você fica perdido porque a gente não tem um propósito. A gente não tá conectado com o Pai. A gente quer fazer o que dá dinheiro. Sim. Tá ligado? Mano, por isso que é muito importante isso, cara. Isso tá sendo bom pra mim, cara. Tô me alimentando. E olha só que interessante, né? Como a gente falou no começo, né? Primeiro, Deus não erra quando escolhe você. Né? Deus nunca vai chegar pro Wesley e falar bem assim, nossa, o Wesley nasceu, e agora? O que é que eu tenho que fazer na vida dele? A Bíblia diz, nós lemos o quê? Que Deus já tem um plano para cada um de nós. Cada um dos nossos dias já foram escritos antes da gente vir para fora, antes da gente nascer, né? Então, tem um texto que é muito bacana, que fala bem assim lá em Salmos, né? Que Deus, isso aqui tá vindo agora também, que Deus guarda a nossa saída e a nossa entrada. A gente usa muito esse texto para, às vezes, quando alguém vai viajar, pastor, tô de férias, ora aí porque eu vou fazer aquela viagem. Aí a gente vai lá, Senhor, guarda a saída e guarda a entrada, que a pessoa possa fazer um destino abençoado e retornar para casa em paz e em segurança. Só que se a gente for pegar o original desse texto, Wesley, quando fala bem assim que o Senhor guarda a sua saída, essa saída é quando a gente saiu do ventre da nossa mãe. Uau. Então é o Senhor dizendo assim, eu sou aquele que quando você estava escondido, eu já estava trabalhando na sua criação. E cada um dos dias que você ia viver, já tinha um propósito para você viver os sonhos que eu tenho para você. Mas tem um momento na minha e na sua vida o quê? Que o projeto tem que vir para fora. Então quando fala que o Senhor guarda a saída, quando a gente saiu do ventre de um lugar escuro e nós viemos para fora, o Senhor estava ali, ó. Você veio para fora. Guardei sua saída. Você veio para fora. Agora, a entrada é o quê? A entrada já é no nível da morte, quando a pessoa completou a carreira aqui, guardou a fé e vai descansar com o Senhor. Ou seja, esse texto no original está dizendo o quê? O Senhor não vai guardar simplesmente um passeio nosso de férias, daqui para um outro estado, daqui lá para um outro país. O Senhor guarda. Só que esse texto está dizendo o quê? Eu guardo você desde quando você saiu do ventre. Ou melhor, já estava cuidando de você desde quando você estava sendo entretecido, né, no ventre da sua mãe, quando você estava sendo formado, já estava ali cuidando de você, já tinha um propósito para você, porque Deus não erra quando escolhe a gente, e eu guardo toda a sua trajetória de vida, até quando você fechar os seus olhos. O nosso Deus é esse, que guarda toda a nossa trajetória de vida. Então, para cada destino profético, quando a gente está nesse ambiente com as pessoas corretas, num ambiente na igreja, a gente vai entender o quê? Como você falou, às vezes a pessoa termina lá o ensino médio e fala bem assim, agora, que curso que eu vou fazer? Só que, para cada destino profético, Deus coloca o quê? Dons que vão fortalecer aquela pessoa. Dons. Então, ele te ajuda, te sustenta todos os dias, mas ao mesmo tempo, tudo isso é para a gente ver o nosso destino profético. Então, da mesma forma que para a gente ver o nosso destino profético, Deus coloca dons que são o quê? Uma caixa de ferramentas. Tem habilidades que você tem. Vamos colocar, quando a gente estuda... quando a gente estuda, como é que se fala, gente? Temperamentos, né? Temperamentos. Cada temperamento está apontando para algo na pessoa. Uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais ativa, uma pessoa que se movimenta mais, uma pessoa mais ali na dela. Ou seja, cada um desses comportamentos está ditando o quê? O temperamento dela. No nosso destino profético, cada dom que você tem que vai vindo para fora, nesses ambientes corretos que a gente está falando aqui, cada vez vai ficando mais claro aquilo que Deus tem para você. Então, os dons são o quê? Como caixa de ferramentas. E Deus coloca o quê? Além dos dons nas pessoas, né? O dom em mim, em você, Deus coloca o quê? Pessoas que você precisa, né, para fortalecer o seu destino. Então, Deus coloca talentos em nossas vidas, mas as habilidades do talento é você quem desenvolve, né? A gente está falando aqui de destino profético, chamado. Deus coloca talento. Ah, qual é o seu talento, Wesley? Qual é o seu talento, Thiago? Ah, eu tenho esse talento assim, assim, assim. Mas o que a gente tem que fazer? Deus, ele mostra, ele faz a gente ter clareza do nosso talento. Para quê? Para a gente desenvolver. Aí é quando a gente já entende o que Deus tem. Por exemplo, como eu falei, quando eu era mais na parte musical, eu estudava 4 horas por dia. Quando eu comprei meu teclado, eu fiquei estudando 8 horas por dia.
Eu virava a noite estudando, porque era aquilo ali, era aquele momento, eu estava entendendo com clareza que Deus tinha aquilo ali para mim. Então eu estudei muito aquilo ali, né? Entrei para um curso, para uma faculdade, para mim poder potencializar aquilo que eu já tinha entendido que era o quê? Aquilo ali foi um talento que Deus colocou na minha mão. Então o que eu tenho que fazer? E muita gente relaxa aqui, né? Vamos colocar no meio musical. Ah, gente, eu não entendo muito não, mas é para Deus, Deus recebe. Né? E muitas pessoas ficam assim, estagnadas. E como que a pessoa vai crescer se a pessoa não está buscando conhecimento, crescimento? Aí Deus fala bem assim, você está sempre com essa desculpa, né, para você está cheio da preguiça, você não quer investir no talento que eu estou te dando, para depois você colocar, mas Deus recebe. Deus quer que a gente o quê? Afie o machado. Deus quer que a gente faz o quê? Estuda, né? Aquilo que tem a ver com o seu destino profético, leia, estude sobre aquilo. Deus tem essa área aqui para minha vida. O que a gente vai fazer? Eu vou estudar especialmente nessa área para quê? Para que eu esteja afiado naquilo que Deus tem para mim. Então tá aqui, né? Desenvolver habilidade é nossa responsabilidade, né? Então, se a gente não desenvolver, a gente vai ficar do mesmo jeito. Aí depois a gente fica frustrado, a gente quer colocar a culpa no outro. Não, é por causa disso. É porque fulano me deu oportunidade. Presta atenção. O que adianta Deus colocar a oportunidade se a gente não estiver preparado para a oportunidade? Então, se Deus nos deu um talento, o que a gente tem que fazer? Aprimorar o talento. O machado tem um momento que ele tem que parar. Qual a finalidade do machado? Cortar uma árvore, cortar uma madeira. Só que vai ter um momento que você tem que parar de usar o machado para quê? Para afiar, para amolar, para ele fazer o que ele nasceu para fazer, para cortar a madeira. Quando a gente faz uma viagem, vai ter um momento na viagem que você vai ter que parar. Para quê? Para você abastecer o carro, para você completar o tanque, para você ter autonomia, para você chegar no seu destino. Então, tem um momento nas nossas vidas que o nosso destino profético, o nosso chamado, tem a ver com que a gente afiar o machado, a gente se especializar naquilo que Deus tem para nós. Como eu falei, quando eu comecei a viver o chamado pastoral, tudo aquilo que era a minha intencionalidade no sentido musical, eu comecei a transferir basicamente para a palavra de Deus. Foi onde teve essa mudança, né? Então, o foco que eu tinha antes para a área musical, continuo amando, né? Não deixei de lado. Mas hoje o meu foco principal é o quê? A palavra de Deus, comunicar a palavra de Deus para as pessoas. E qual é o meu papel? O Senhor me usa na área da palavra, na área do ensino, na área profética. O que eu faço? Eu me aprimoro mais ainda nessas áreas, porque eu sei que o pastor, todo pastor, né? Um exemplo. A gente pode falar um pouquinho de cada coisa, mas tem aquela coisa que Deus mais toca você, meu filho. Quando você fala isso aqui, eu te dei graça de você falar disso daqui, né? A gente pode falar de família, de casal, de homens, de mulheres, de profissão, só que tem algo específico que Deus gosta que eu comunico, que eu sinta aquela graça, aquela autonomia. Então, o que eu tenho que fazer? Se aprimora nisso daqui. Você pode falar um pouquinho de cada, mas isso aqui é a área que você vai se aprofundar, né? Então, é muito isso, né? Porque a gente só vai conseguir viver esse projeto de Deus se a gente ter essa intenção de conhecimento, de aprender, de se aprofundar, né? Então, Deus te dá talentos esperando que você desenvolva as suas habilidades. Deus te dá talentos para a gente desenvolver as nossas habilidades. Deus coloca pessoas no nosso caminho esperando que a gente desenvolva amizades. Hoje, o grupo de pastores que eu conheço, porque eu tenho um pastor que cuida de mim. Isso aqui é forte. Muitas pessoas acham que vão chegar no lugar sozinho. Hoje eu tenho pastores, amigos, que aquilo que eu quero viver daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, eu tenho pastores que já estão nesse lugar. Então, quando eu sento com eles numa mesa, a sua fé fica bombada, né? Você fala assim, uau! Eu me sinto esticado quando eu sento com esses homens, quando a gente está ali na mesa, aquele momento fora culto, aquele momento que você está ali conversando, igual a gente está conversando aqui. Eu tenho pastores que estão vivendo o que eu quero viver há 20 anos como ministério, como família, né? Como projetos. E quando você senta com essas pessoas estão dizendo assim, uau! Olha só, a experiência que eu tive com Deus, a minha intimidade, a minha obediência, o meu comprometimento com o Senhor, santificação, tudo isso para viver o que eu estou vivendo hoje. Então isso é muito bom, porque Deus te dá talentos para você desenvolver as habilidades, Deus coloca pessoas esperando que você desenvolva amizades. Então ninguém nunca vai chegar onde tem que chegar sozinho, né? Hoje eu estou aqui, mas tem um pastor que cuida de mim, tem um pastor que eu presto contas da minha vida, tem um pastor que está ali, que sabe, que conhece, que eu rasgo meu coração para ele. Meu pastor Valmir, né, da Igreja Batista Renovada Betel em Vila Velha. Então é um homem que eu sento com ele e abro meu coração. Ele é um pastor que tem 30 anos de ministério pastoral. Uau. Então aquilo que eu quero viver daqui a alguns anos, ele já está nesse lugar. Tem uma igreja muito abençoada, com muitas pessoas. É um pastor que ama Jesus, que ora. Ele que me inspirou a viver uma vida de oração, né? E Deus tem usado ele assim de uma forma poderosa. E foi num ambiente com ele. Ele promovia um café de pastores, e nesse café de pastores, que a gente se reunia todo mês, foi ele que hoje 90% dos pastores amigos que eu tenho
foram desenvolvidos o quê? Nesse ambiente de café de pastores. Legal. Uma vez por mês ali, e a gente foi estabelecendo essa amizade, se aprofundando, né? Então, tudo isso o quê? Foram acesso que Deus foi dando. Foi de um dia para o outro? Não, foi uma amizade que foi sendo construída há 1 ano, 2, 3, 5. Então, foi nesse ambiente que eu conheci o seu pastor também, né? Então, olha só que bênção, né? Uma pessoa, o meu pastor, ele fazia o café de pastores. E eu estava nesse ambiente, eu comecei a conhecer outros pastores, né? Então, isso é muito bom. Dali, veio a primeira viagem ministerial para fora do estado, né? A minha primeira viagem, mesmo fora do Espírito Santo, foi vivendo aquilo que Deus tem para mim. A minha primeira viagem fora foi para Fortaleza em 2013, né? Mas foi o quê? Nesse ambiente. Depois eu tive o privilégio de conhecer outros lugares, mas tudo dentro desse ambiente que Deus foi indicando, né? Então é muito bom a gente ter pessoas para a gente poder contar, abrir o nosso coração. A gente nunca vai chegar sozinho, a gente tem que ter alguém que está ali sendo uma inspiração para nós também, né? Amém. Cara, incrível, sensacional, demais isso. Como que é importante a gente se conectar com pessoas de Deus, com homens, mulheres de Deus. E Deus, cara, quando a gente parte desse princípio, né, sacerdote, escutativa com Deus, ele vai nos colocar, né, vai nos conectar com, vai colocar pessoas na nossa vida que vai ajudar a impulsionar. Porque, igual você falou uma coisa que tem gente que gosta de trabalhar sozinho, né? Ah, meu perfil comportamental é esse, eu sou um cara mais retraído, eu gosto de ficar mais na minha. Mas uma vez o pastor Evandro falou uma coisa interessante, falou, gente, Cristo, ele veio, né, o cristianismo, ele existe para pessoas. Não tem como você ser um cristão se você não se envolve com pessoas. Sim. Cara, ele falou uma coisa que eu achei interessante, porque, pô, tem pessoas, tem uma galera realmente que, pá, eu sou tímido, não sei o quê, eu gosto de ficar mais na minha, eu gosto de se envolver. Mas, pô, o cristianismo é isso, cara. É essa troca, é isso que é, tipo, amor, você acaba... É uma parada muito massa, cara. É uma coisa sensacional. E, pô, igual, às vezes, num café que você teve com o pastor, olha as portas, né, que foram abertas. A importância de você ouvir a voz de Deus é isso. Às vezes Deus te coloca num ambiente, te conecta com pessoas, aí você, às vezes, por mimimi, ou, cara, não quero não vou. Você acaba perdendo uma oportunidade. Sim. Acaba perdendo a oportunidade, porque Deus muda, cara, comportamento. Sim. Porque onde eu trabalho, eles sempre falam muito sobre perfil comportamental, né? Às vezes o cara é conforme, o cara gosta de ficar na dele, gosta de ficar concentrado, focado, não gosta de se envolver muito com pessoas. Mas, mano, Deus muda comportamento. Sim. Deus muda isso. Porque, cara, a gente tem que viver unido, né? Cristo, ele fez isso, a unidade, pra crescer junto. Atos dos Apóstolos era assim, né, cara? Sim. O povo era uma igreja muito unida, igreja que ninguém passava dificuldade, porque tava todo mundo se ajudando. Mais ou menos assim que funciona a maçonaria, né? Mas assim, cara, imagina os maçons tímidos. Como é que faz? Cara, tem que ter unidade, essa conexão. Isso que eu acho lindo do cristianismo. E o interessante é que lá em Atos 2 fala o quê? Que nessa unidade eles tinham tudo em comum, porque como que eu descubro o que eu tenho em comum com você? Né? Como que a gente se conheceu? Num ambiente de escola. Então a gente tem muita coisa em comum, né? A gente falou antes, nos bastidores aqui, que bacana, a gente estudou há 15 anos atrás, né? Uhum. Aí os irmãos estão fazendo a conta da idade aí, né? A gente estudou uns 15 anos atrás. Né? Tem outro amigo que está aqui nos bastidores também, que a gente estudou há quase uns 20 anos atrás. Já falou nossas idades aqui. Aí, ó. Mas sabe o que é bacana? A gente vê... hoje a gente está aqui, é uma bênção, né? Esse canal aqui, levando o nome do Senhor. Olha que bênção, a gente está aqui no mesmo propósito, vestindo a mesma camisa. Lá em Atos 2, a Bíblia diz o quê? Que através desse princípio de unidade, Wesley, eles tinham tudo em comum. Uau. Aí eles repartiam os bens uns com os outros. Eles estavam no templo, ó a importância aí do templo, a igreja. Estavam de casa em casa, partindo pão e se dedicando ao ensino dos apóstolos. Então tinha comunhão, mas qual era o objetivo da comunhão? Debaixo de um ensino da palavra. Tinha um propósito nisso. Aí a Bíblia diz que eles tinham todas as coisas em comum, tinham tudo em comum. Eu conheço o Wesley é meu irmão, por quê? Porque a gente tem comunhão. Em qual contexto? No partir do pão, de casa em casa e no templo. A gente tem uma comunhão. E ali eles tinham tudo em comum. Agora olha que forte. E o Senhor
acrescentava dia a dia mais pessoas, porque onde tem comunhão, tem concordância. E aí quem está do lado de fora olhando, nossa, aquele povo ali é unido, eles têm comunhão. Lá em Salmos diz o quê? Aonde tem comunhão, o Senhor ordena a bênção. Então, quando a gente se isola, isolado a gente não cresce. Isolado, a gente chega até algum lugar, né? A gente chega pelos nossos métodos, mas dali em diante é nesse aspecto de comunhão. Nessa comunhão, foi assim que a igreja primitiva cresceu. É assim que as amizades são construídas, através de comunhão. É assim que um casamento é abençoado, de comunhão, né? De você conhecer. Até para a pessoa chegar ao ponto de casar, é porque antes teve que conhecer. Ver o que tinha em comum. A gente se identifica nisso aqui. Então, esse fato de a gente conhecer, nós vamos gerar uma aliança mais forte, que é o casamento. Mas teve o quê? Comunhão, né? Para gerar essa aliança muito maior. Então, eu falo para você assim, meu amigo, quem vive o destino profético, o sonho que Deus tem, colhe resultado. Uau. E esse resultado, aí a gente entra no ponto que vai além do que a gente está imaginando. Quem vive o destino profético, colhe resultado. Tem o processo que todo mundo fala, tem dificuldade, tem, né? Mas só vai entender de colher esses resultados que são sobrenaturais se a gente estiver vivendo o plano de Deus, o sonho de Deus. Então, se a gente está vivendo isso, o propósito de Deus, né? Se você que está aí do outro lado, você quer viver isso, irmãos, primeira coisa, você tem que ter identidade. Você está em Cristo você é abençoado, você é favorecido, você é amado, você é mais que vencedor, você é escolhido, né? O Senhor, Ele está conosco, Ele tem o melhor para nós, e quando você entende isso, se talvez você não teve um pai ausente, se talvez você passou por várias crises, problemas, e você carrega traumas, eu posso falar para você que em Cristo você vai sentir o que você nunca sentiu, a sua vida vai ser restaurada, você vai ser uma pessoa transformada, e quando você entende o amor do Pai, né? Pastor, meu pai me deixou, a minha mãe fez isso, agradeça, porque o seu pai e sua mãe foi um canal para que você viesse ao mundo. Então, talvez os seus pais, eles só podiam dar aquilo que eles tinham para dar, né? Eles fizeram aquilo que estava no alcance deles, mas foi através deles que você veio ao mundo. Então agradeça, seja grato, porque eles foram esse meio, esse canal para que você viesse ao mundo e você vivesse o propósito que Deus tem para eles, para a sua vida, né? Então, se reconcilie, mude a sua história, pare de ficar estagnado no mesmo lugar, né? Deus tem projetos, se conecte com aquilo que Deus tem para você. Deus tem planos de paz, Deus tem um futuro, porque se a gente está vivendo o sonho de Deus, como eu falei, nós vamos colher resultados, as bênçãos vão começar a correr atrás da gente, as coisas vão começar a acontecer numa velocidade que a gente nem está esperando, as bênçãos vai vir de encontro para sua família, para o ministério, para sua empresa, para o seu trabalho, as coisas começam a acontecer dessa forma quando a gente ama a Deus, quando a gente desenvolve os nossos talentos e quando a gente também desenvolve as nossas amizades. Olha que lindo, Deus fez tudo para você ter comunhão com Ele, mas Deus vai te dar pessoas abençoadas para caminhar com você, Deus vai te dar conexões abençoadas para estar junto com você, pessoas, o que você quer viver daqui a 10, a 15, a 20 anos, né? Como projeto de vida, aquilo que Deus tem para você, Deus vai te conectar com pessoas que já estão nesse lugar, pessoas que têm um propósito também com Deus, que vão te ajudar, que vão estender as mãos para poder ver os planos de Deus se cumprindo na sua vida. Isso é ser corpo de Cristo. Uau. Isso é viver aquilo que Deus tem para nós, né? E Deus tem esses presentes para nós. Deus ama surpreender os seus filhos, né? E a gente pode ter certeza, né? Que Deus, ele está fazendo o melhor para nós aqui essa noite. Como eu falei, Deus, ele está liberando sementes, palavras, e eu creio de todo o meu coração que essa noite, esse podcast, né? Você que vai ouvir de manhã, de tarde, a sua vida será edificada, abençoada poderosamente. E minha oração é para que cada um que está ali do outro lado também, Wesley, viva os sonhos de Deus, né? Amém. Você que está vivo, irmão, se você está vivo é porque tem um propósito. E o meu clamor é que você viva exatamente aquilo que Deus tem para você, né? Amém. Fala aí, meu amigo. Pequenas conexões podem revelar grandes destinos. Um podcast desse pode abrir a sua mente, os seus olhos e vai tocar o teu espírito aí dentro, irmãos. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda, não. Isso aqui que a gente está compartilhando é a palavra de Deus. E enquanto a gente está aqui declarando a palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando aí, convencendo você aí, para você viver aquilo que Deus tem para você, no nome de Jesus, né? E olha só que interessante, Wesley. Isso aqui, a intimidade com o Espírito Santo, a oração, ninguém pode fazer no nosso lugar.
Uau. Eu posso orar pelo meu amigo para ele se converter, eu posso orar por você para você viver aquilo que Deus tem para você. O meu papel é esse, eu vou orar por isso, né? Nós vamos orar. Só que ninguém vai fazer isso no seu lugar. Você tem que tomar o seu passo de fé, você tem que buscar intimidade com o Senhor, né? Oração, ninguém vai fazer no seu lugar, você tem que orar, tem que desenvolver a sua intimidade com Deus, né? Isso é o quê? Com a pessoa. É intransferível. E isso precisa estar ligado, porque quando a gente está ligado nessa intimidade com o Senhor, é uma ponte aberta com as outras coisas que o Senhor vai acrescentar lá na frente, através desse ambiente, intimidade com Deus, congregando, participando, tendo comunhão, né? É onde o Senhor vai gerando e vai liberando bênçãos aí, né? E é muito interessante, porque Paulo disse para Timóteo assim: Timóteo, não deixe o dom morrer. Não deixe o dom morrer, mas reaviva o dom que há em ti, que foi posto mediante a imposição de mãos. O que Paulo estava querendo dizer assim? Timóteo, aquilo que você recebeu do Senhor, não deixa morrer, porque Deus está contando com você. Deus colocou algo em sua vida porque tem um propósito. Então, não deixe morrer aquilo que Deus colocou. Reaviva o dom que há em ti, que foi posto mediante a imposição de mãos. Porque tem muitas pessoas, velho, que admiram o quê? O dom que Deus colocou na vida do outro. Mas elas não estão desenvolvendo aquilo que Deus já colocou nelas. Eu admiro muito falando de tal. As pessoas podem ser uma inspiração para nós. Mas, ao mesmo tempo, você tem que desenvolver aquilo, o dom que Deus colocou em ti. E se você não fizer, não vai ter ninguém que vai fazer por você, até porque você está construindo a sua história, ou melhor, a história que Deus tem para você. Então, a gente tem que se movimentar naquilo que Deus tem para nós. A gente pode contar testemunho dos outros, mas sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente conte o nosso testemunho. As pessoas podem ser uma inspiração, né? Tem uma frase de um livro que eu li de um pastor que fala bem assim: você pode ser uma fonte de inspiração para as pessoas ou um poço de decepção. Nossa. Então, agora olha que forte. Não tem como. Se a gente estiver vivendo o propósito de Deus, o sonho que Deus tem para nós, automaticamente o nome dele vai estar sendo glorificado e automaticamente pessoas vão ser abençoadas por esse caminho que a gente está trilhando. Porque no nosso caminho não tem a ver com a gente, não é sobre a gente, é sobre ele. O que a gente está falando aqui é sobre ele. Aonde que eu piso, aonde que eu vou, Jesus está sendo falado na mesa. Eu posso estar com um jovem, com um adolescente, com um pai, com um empresário, com um idoso, enfim, aonde que eu vou, eu tenho um papel de fazer o quê? De falar sobre Jesus e ver vidas sendo transformadas, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente quer falar, a gente quer anunciar, né? E Deus vai dando graça, sabedoria para a gente falar em cada ambiente que Ele vai colocando a gente. Então, qual é a questão? Desenvolva o dom que há em ti, né? Então, o futuro que Deus tem já está dentro de você, irmãos. Já está dentro de você. O que você tem que fazer? Descubra. Descubra onde? No Senhor. Se conecte com pessoas de fé. Pessoas que estão vivendo nessa frequência com o Senhor, porque essas pessoas vão te ajudar. Então, quero declarar que chegou a hora da gente viver o nosso futuro. Amém. Chegou a hora, né, de cada um de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Chegamos até aqui, mas o Senhor tem muito mais. Pare de se comparar e viva o seu destino. Às vezes a gente está aqui nas redes sociais, a gente olha um, olha outro, olha todo mundo e a gente não está desenvolvendo aquilo que Deus quer que a gente desenvolva. Então pare de se comparar e viva o seu destino, né? Use os seus dons. Não tem cor de pele, se é homem ou mulher, não tem a ver com peso, se é crente há 1 ano ou mais de 10 anos, não tem desculpa. Deus usa quem Ele quer e nesse momento, né, eu creio que os dons aqui na vida de cada um estão sendo reavivados. Foi o que Paulo disse para Timóteo. Reaviva o dom que é em ti. Ou seja, Timóteo, você pode ser um adolescente para jovem, mas já tem algo de Deus para você. Não deixa morrer. Não deixa essa chama apagar. Né? Em nome de Jesus. Cara, sensacional, cara. Olha, aprendi muito aqui nessa noite. E quando Deus, né, usou o Abimael para a gente criar esse podcast, veio o nome Grace Flow, a graça, a favor e merecido. Eu já vim no intuito de, tipo assim, cara, eu vou me alimentar mais de Deus, eu vou aprender mais. Eu sei que vocês aí que vão ouvir o podcast, vocês vão aprender, peguem, anotem todas essas dicas, todos esses gatilhos. Cara, não deixa de anotar, você que é cristão. Você que não é cristão, ouça. Cara, pega cada chave dessas, porque é certo, cara. Quando você depende, igual essa chave do sacerdócio.
quando você aprende a ter essa comunhão com Cristo, né? Eu, Thiago, ninguém vai orar por você. Você tem que fazer essa busca sozinho. Quando você começa a ouvir a voz de Cristo, você vai começar a viver o propósito de Deus. Você vai começar, a sua vida vai começar, mano, vai ser um outro rolê. Vai ser uma coisa, você acha que de repente o que você está vivendo é o propósito de Deus, mas Deus tem muito mais, cara. Nós somos limitados, nossos desejos são limitados. A gente quer sempre aquilo que a gente acha que é bom, mas Deus, ele olha lá na frente, ele sabe de fato o que vai abençoar e vai agregar. Cara, Thiago, foi sensacional, mano. Amém, Foi amém. uma oportunidade bacana. Tenho certeza que os bastidores aqui também, a galera aprendeu pra caramba ali. E, mano, tenho certeza que pessoas vão ser edificadas. A palavra de Cristo vai ser levada aos 4 cantos desse estado, desse país, do mundo. E pessoas, cara, vão entender essas chaves e vão aplicar. Cristãos, apliquem isso, cara. Que eu vou aplicar. Não sei vocês, mas eu vou aplicar. Foi muito bom pra mim, cara. Queria te agradecer. Amém, meu amigo. Agradecer você, agradecer a sua esposa por ter liberado. Porque agora, não sei qual vai ser o horário que você vai estar assistindo esse podcast, mas agora é à noite aqui. E, né, dia corrido e tal. E ela liberou você pra estar aqui fazendo, né, trocando essa ideia com a gente. Você compartilhando isso com... Cara, que Deus continue abençoando seu ministério. Que Amém. Deus continue te abençoando por onde você for, cara. Tenho certeza que Ele é contigo. Que Ele continue falando contigo, te usando. Amém, amém. Gente, chegou mais um fim do Grace Flow. Queria ficar mais umas 3 horas aqui. Porque tá bom demais, mano. Você tá doido, cara. E é isso, gente. Acompanha a gente aí nas redes sociais, não deixe de curtir, de compartilhar, tá? Mande pros seus amigos. A gente vai lançar vários cortes aí no Instagram e várias chaves, principalmente a gente vai separar as chaves. Vamos compartilhar, vamos levar a palavra de Deus pros 4 cantos desse país aqui, beleza? Gente, obrigado.